adoração a Deus é um momento sublime, é um momento espiritual, é um momento que nós cuidamos de uma dimensão da vida que nada explica, o que nos faz chegar a este lugar, o que nos leva a viver a vida, enfrentar as lutas, sabendo que nós somos pó, tão pequenos, e temos um Deus tão grande, amém? Amém. E nesta noite eu quero convidar os irmãos para que os irmãos possam pensar naquilo que é o mais importante, para você tomar consciência de tudo aquilo que envolve a tua vida com Deus. Quando eu fui convidado pelo pastor Gilmar para estar aqui, logo que ele me comunicou, ligou para mim, nós conversamos, eu expliquei, veio a preocupação. O que nós precisamos ouvir de Deus? E eu, como faço sempre, meu trabalho me permite ficar pensando, refletindo, tanto a palavra como realidades que envolvem a minha vida. Isso às vezes está junto, mas às vezes me traz um desgaste muito grande, porque são muitas coisas que envolvem a realidade da gente. Então, o que eu fiz? Eu cheguei perto de uma pessoa e perguntei para ela assim: se você fosse a uma igreja, um lugar de culto, de adoração, o que você gostaria de ver e ouvir lá? Essa pessoa não é igreja. Ela falou assim: eu gostaria de ouvir a palavra de Deus. Naquela mesma hora veio ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor deu a palavra e grande era o exército dos que anunciavam. Está lá nos Salmos. Mas eu não fiquei insatisfeito, eu procurei uma outra pessoa, essa já crente, eu perguntei: o que você quer ver e ouvir quando você vai num lugar de culto? Eu falo lugar de culto, irmão, porque nós temos uma tendência, quando estamos celebrando em outros lugares, a esquecer da dimensão desse Deus que não está retido a paredes, a templo. Até mesmo do nosso lado, quando nós estamos celebrando a Deus, ou no lugar livre, aquele lugar livre é o lugar mais importante que dá a presença de Deus, amém? Essa pessoa que eu falou assim: depende da ocasião e depende da situação do momento. Eu entendi muito bem o que os dois falaram, e com isso, irmãos, eu fiquei a pensar. Então, ouvir a palavra de Deus. E Deus então tocou no meu coração e me levou para o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quando a Bíblia nos fala que o diabo ele chega diante de Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus então ele enfrentando ali aquela luta espiritual, ele estava em jejum durante 40 dias e 40 noites. Jesus falou para ele: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou no Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, esse texto. E na sequência nós temos quando ele é levado ao pináculo, quando ele mostra toda a glória, ele faz também um desafio a Jesus.
prostraram e adoraram, não te darei tudo isso. O outro é provocando Jesus, diz: lança-te daqui, porque está escrito. Então, irmãos, a palavra, ela é alimento da nossa vida com Deus. Sem a palavra não tem nutrição, não tem poder, não tem desfrute da vitória. Eu não tenho como olhar diferente. Eu só posso olhar para os irmãos como mais do que vitoriosos, segundo o que está escrito na palavra. Mas a Bíblia diz que depois de você resistir a tudo, olha o que diz aqui, irmãos: vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dado não abrir a minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E depois diz assim: para que depois de resistir a tudo, depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis, se você deve desfrutar de uma vitória que ela é tua. Você sabe por que não é mérito nosso, não? É porque ela foi conquistada por aquele que Jesus que está em nós. Amém? Aquele Jesus que habita em nós. Cristo em vós, esperança da glória de Deus. Nós somos, irmãos, mais do que vitoriosos. Só que nós temos que distinguir muito bem o campo das nossas realidades que dominam nossa vida e organizá-las. E Jesus, ele era o mestre por excelência, dado a sua dedicação ao Pai. Então ele tinha entendimento, porque não existe ingerência, irmãos, não existe imposição nenhuma de Deus sobre nós, muito pelo contrário. A liberdade que Ele nos dá é algo impressionante, porque o que importa é a decisão nossa. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. É algo assim que tem que nos despertar para uma realidade. Mas como que nós podemos entender um pouco dessa profundidade que Jesus disse, irmãos? Imagine Jesus sendo confrontado com o inimigo, porque Jesus falava está escrito, mas o próprio diabo também disse, mas também está escrito, que a Deus anjos dará ordem. Olha, então olha que a boca que profetiza vida, ela usa a palavra, mas tem boca que profetiza uma maldição, usa a palavra também. Depende da intenção do coração. Se os irmãos pegarem o texto, vão ver primeiro usar a palavra de Jesus. Aí o inimigo entra. Mas o que nós precisamos identificar então, irmãos? Nós precisamos identificar minimamente o que envolve toda essa realidade nossa de vida com Deus. Existe uma pirâmide de Maslow, quem estudou administração, ou relações públicas, ou psicologia, que está estudando, vai estudar, vai ver que ela cria uma pirâmide que coloca as necessidades básicas do ser humano. Eu pesquisei as 7 necessidades humanas segundo teorias psicológicas, fisiológicas, e que vão trazendo alguns agrupamentos. Primeiro, necessidades fisiológicas. Segundo, segurança. Necessidades sociais, estima, autorrealização, compreensão do mundo e satisfação estética, com aparência. Essa necessidade, por vezes, são apresentadas como uma hierarquia. Aí entra, isso é muito importante aqui, onde as necessidades mais importantes devem ser atendidas antes das mais complexas. Significa o seguinte: se o nosso entendimento ele simplificar para resolver um problema, iríamos pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é quando nós estamos enfrentando um problema. O caminho
mas não. Nós logo elaboramos um caminho sensato, racional, de busca de ajuda. Aí que começa o tropeço. Jesus, ele não tinha a menor dúvida. Quando ele virou para o diabo, ele disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Por que nem só de pão viverá o homem? Basicamente, irmãos, necessidades fisiológicas são as necessidades básicas para a sobrevivência, como alimentação, sono, respiração e abrigo, um lugar de acolhimento. Na área de segurança, é uma necessidade de estabilidade, proteção contra os perigos e riscos, tanto físicos como emocionais. É interessante que tudo que nós cantamos aqui hoje, à medida que eu estava cantando, eu estava fazendo um relacionamento com os textos da mensagem que eu estava, que eu tinha preparado, e comecei então a fazer fundir as mensagens e ver como que Deus é maravilhoso. Quando a gente entende que é pela palavra. Foi lido um salmo, foi citado inclusive um texto que eu citei agora, que é o Teus anjos darão ordem, ele não deixará que os nossos pés tropecem. Falou-se para Jesus e é para o povo de Deus também, porque a palavra de Deus é para ser acolhida por nós. Necessidades sociais, amor e pertencimento, inclui necessidade de interação social, amizade, amor, família e um senso de pertencimento, um senso de que você faz parte de onde você está. É muito importante você ter certeza que você faz parte. Do grupo onde você está inserido. É possível uma pessoa pertencer a uma família e ser uma pessoa completamente ausente, mesmo estando 24 horas lá. Não existe um vínculo afetivo e emocional, nem de cuidado presente. É uma relação de exploração, mas não de afeto, de dedicação. Isso nos rouba um sentimento de pertencimento e de coerência conosco mesmo. Ou seja, aqui a comunidade de adoradores que prestam culto a Deus, nós temos que ter uma uniformidade, uma unanimidade na diversidade, pensando sempre na glória de Deus. Paulo, ele disse: e perseverem em oração por mim, para que me seja dado com sabedoria a palavra, para que eu fale do mistério do Evangelho. Problema tem solução. Você pode criar metas para resolver o problema. Mistério tem revelação. E você não consegue entender se não vier de Deus. Você que está aqui nesta noite só pode entender a palavra, que é viva e eficaz, se o teu coração se abrir para colher essa palavra que foi revelada por Cristo. E é tão importante que ele disse: olha, irmãos, basicamente a necessidade maior básica do ser humano é sobrevivência, é ar, comida e água, bebida. O resto tudo, se dorme no chão, se vai no mato fazer necessidade, o resto tudo é invenção nossa. Até pelo Deus nos deu. Pelo não é aleatório, não. A maneira como nós nos educamos para nos relacionar socialmente, que vai criando uma imagem, e nós temos aquele todo aparadinho bonitinho e admiramos. Mas se você pegar a cultura desde os primórdios, não tem nada de errado de cuidar da aparência, mas tem problema quando nós não identificamos a profundidade daquilo que existe em nós. E a
necessidade mais importante do povo de Deus é ter consciência que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? O que nós podemos deduzir disso então? Se eu não estou me alimentando da palavra, das promessas de Deus, o que está acontecendo com o meu espírito? Ele está nutrido? A minha alma está fortalecida? Eu estou forte? Eu consigo resistir às astutas ciladas do diabo que vem contra mim, feroz para me derrubar e me roubar a preciosidade da minha fé? Eu digo com toda certeza que sem a palavra de Deus não estamos. E nem é uma palavra como um mantra, não, repetindo para que a gente se convença, não. É uma palavra que entra no nosso coração e produz vida, porque eu sei que Deus me amou tanto, que deu seu filho, que morreu por mim, para que eu não me despedace, vá para o caos, para o inferno, mas tenha a vida eterna. Eu sei que esta palavra é viva. Eu sei que o Senhor é meu pastor e que eu não tenho falta de nada. A minha vida é do meu mestre. Amém? A gente canta aqui coisas profundas, irmãos, mas ela tem que mergulhar na nossa alma, no nosso espírito, porque a partir daqui a pouco, 20 minutos, nós vamos sair para um mundo em que a Bíblia diz que impera. Sabe o que, irmãos? Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Ciladas, elas não são avisadas, não. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Um ambiente que aparece aprazível e confortável e sossegado, o inimigo está ali com a sua arma querendo. Irmãos, isso é real. Jesus não nos trouxe uma utopia, não, Ele nos trouxe uma vivência. Ele enfrentou a tentação, e não apenas por parte do tentador, não, até por parte dos seus discípulos. Arreda-te de mim, Pedro, porque você não está compreendendo as coisas de Deus. Às vezes nós temos um irmão que está sofrendo, irmão, ele vai ter que sofrer para crescer. Mas em compensação, no dia que ele se erguer, ele vai poder consolar a muitos, ser uma bênção na vida da igreja, dos irmãos, da família. E continua a palavra de Deus dizendo assim, irmãos, nós temos que lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, desfrutar da vitória. É muito triste. Quantas conquistas. E segundo está lá em Deuteronômio, plantou e outros comeram, cavaram e outros que beberam a água. E a Bíblia fala, sacia a tua sede, não em cisternas rotas, mas cisterna que tem água para a vida. Mas nós vamos cavando cisternas rotas, e a palavra de Deus continua, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calcai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Significa aperte, coloque. Não vai ser igual aqueles verrões que eu usava quando era criança, não. A gente suava o pé, sem correr, ficava para trás. É só os mais antigos que lembram desse sapato. A irmã Maria lembra daqueles de plástico? Suave, dava um chulé, era uma coisa impressionante. Quem mais lembra? É muito interessante essa época aqui. Eu estava
na mensagem, não, mas eu lembro da dificuldade que a gente tinha. Eu já vi gente perder o ônibus por causa disso, ia correndo e ficava para trás. Não havia asfalto, tudo era difícil. Então aperte, coloque nos pés, mas com força mesmo, com a verdade, vestindo das coroas da justiça e com esse evangelho da paz, abraçando, pegando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, amém? Irmãos, tem poder a palavra de Deus, muito poder a palavra de Deus, e nós precisamos estar atentos a isso. Agora vamos entender rapidamente, que eu quero finalizar com os irmãos, que fome é essa que nós precisamos ter? Porque o diabo, ele desafiou Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Jesus não ignorou o poder que tem a nutrição do corpo, muito pelo contrário, ele disse: olha, existe algo que é muito importante, talvez seja mais importante. Significa então, irmãos, toda palavra que procede da boca de Deus sendo uma fonte de sustento importante, como uma comida que nutre nossa necessidade espiritual, de uma maneira que nos leva a uma bem-aventurança eterna, em vez de simplesmente provar um alívio temporário de uma fome física. Eu lembro quando eu vivia a pior crise da minha vida. Eu não sei explicar, mas eu vivi. Eu estava diante de uma coisa muito gostosa, porque o prazer é esse. Eu não tinha Jesus. Não, na verdade eu tinha Jesus sim, eu estava passando por uma depressão muito grande. Então eu estava diante de uma coisa muito gostosa. Eu estava comendo e aquilo estava me dando muito prazer. Naquele momento eu tinha um medo muito grande. Eu falei assim: daqui a pouco eu vou perder esse prazer, porque eu vou perder a fome. Isso me apavorava. É isso que leva à glutonaria e a uma condição de ter a palavra correta. Eu sei que quando a palavra começou a tomar conta do meu coração, e Deus trabalhou, eu não podia comer nada nessa época, mas comi de tudo. Depois Deus me curou de tudo, posso comer, nada me faz mal, mas na época eu fazia, porque eu não tinha controle, via aquele pavor. Hoje, graças a Deus, Deus me deu a vitória pela palavra, porque agora, irmãos, eu entendi que a comida que nós precisamos, ela não traz alívio temporário, mas ela satisfaz o nosso coração. Para finalizar, irmãos, abra em Deuteronômio 8. Para finalizar, irmãos, esse texto falou muito ao meu coração enquanto eu preparava a mensagem, e muitos textos, né, irmãos? Eu poderia citar vários. Depois os irmãos vêm em casa, Salmo 91, do versículo 4 em diante, quando fala que quando você acolhe a palavra de Deus no coração, os teus pés não resvalam, você não cai. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Olha como que Deus vai chamar aqui o deserto: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardareis ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou
e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca. A palavra de Deus nos traz a memória, a obra de Deus na nossa vida. Moisés estava levando o povo a refletir e pensar nessa trajetória do deserto, aquela grande universidade criada por Deus, em que ele era o diretor. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Irmãos, essas promessas são para nós. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem do vale e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vide, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Olha o alerta da palavra de Deus, para não suceder, depois de teres comido, barriga cheia, estiveram farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e te aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se alegre o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus. Teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdedeira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. O mal, Deus transformou em bem. O mal que providenciou para nos ensinar. Meus queridos irmãos, se tu sofres, chore, clame, não reclame, clame a Deus. Deus não desperdiça a tua dor. Deus é muito sábio para transformar as tuas lágrimas num ribeiro de vida, amém? Num coração cheio de alegria, porque você vai vencer, você vai ter vitória. Que no deserto te sustentou com maná. Não digas, pois, no teu coração, depois de você conquistar tudo e receber o bem, não diga, pois, no teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquirir essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Ele não dá a riqueza, Ele te dá poder para adquirir elas. E a glória é dele. Porque se eu estou hoje onde eu estou, eu tive uma tarde maravilhosa com a minha família, com a minha esposa, meus filhos. Eles providenciaram uma surpresa para Evelyn. Eu agradeci a Deus pela família. Eu fiquei tão feliz, agradecido a Deus tanto. Nós cantamos lá, um lugar muito bonito, inclusive. Eu até pensei um dia a gente fazer escola bíblica dominical lá com a minha classe lá. Um parque entre Arão Reis e Guarani, muito lindo, muito gostoso. Nós cantamos lá, por tudo que tem feito, por tudo que has de fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Te agradeço, te agradeço. Uma igreja grata a Deus é uma igreja que cresce. Não do jeito que muitas vezes ela quer, mas do jeito que Deus quer. E Deus vai trazendo pecadores que chegam aqui e veem. Essa igreja ama a palavra de Deus, porque ela não gasta tempo com outra coisa. Para confirmar a tua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esquecer do Senhor teu Deus, e andares por outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis.
como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer agora ao Senhor vosso Deus. Não há a menor dúvida, irmãos, que grande parte do sofrimento da humanidade é produzida pelo próprio coração. Não é o outro a culpa, não, é o próprio coração. Esta palavra que descansa na promessa de Deus é um coração que se fortalece mesmo diante daquilo que o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos.